Gabriela Duarte dos Santos, eu sou bolsista do Programa de Educação Tutorial e Ciências Biológicas, o PET-Bio, da UFGD. E nessa atividade de seminário, então, vou estar apresentando sobre o uso de animais não humanos na experimentação, imitações do modelo animal. Então, antes de eu começar a falar sobre o uso dos animais não humanos, é importante eu deixar bem claro, né, qual vai ser os argumentos utilizados aqui no seminário, porque quando a gente fala em experimentação animal, em uso de animais para testes, a gente sempre cai em questões de apelo emocional, questão morais, importante, né, e vão ser eficazes ou não. Então, é muito importante que a gente tenha essa discussão também, né, científica, e daí eu já deixo aqui uma nota que foi publicada na Nature, da Índia, onde essa pesquisadora que faz parte da Organização Mundial da Saúde, ela fala que por mais que os grupos ativistas e de proteção de animais, eles são importantes sim, né, essas questões de pressionar novos métodos alternativos, que seria a substituição animal por outros métodos não animais, essas discussões agora elas estão sendo científicas. Agora a academia está discutindo sobre isso, e ela não está discutindo somente o apelo emocional, mas ela também está discutindo as questões da eficácia. Então, esse seminário ele vai se basear em dados científicos que vão ser, além de questões pessoais de ser a favor ou contra do uso animal. Então, antes é importante a gente entender, né, por que os animais eles são utilizados na experimentação. Então, a utilização dos animais na experimentação, né, pelo ser humano, não é recente, né, bem antiga. A gente tem dados aí em 350 antes da Era Comum já, da coleção hipocrática, que traz ali, né, informações médicas, e ali já tinha relatos em experimentação utilizando, né, suínos, porcos. E depois disso, os animais eles foram amplamente utilizados aí para as pesquisas tanto de anatomia quanto fisiologia, as reações. Então, ver se as reações dos animais elas podem, né, talvez predizir quais vão ser as reações que vão ocorrer nos seres humanos e também mecanismos de doença. Então, é muito importante também apontar que o darwinismo ele foi muito importante, né? Então, quando Darwin ele traz essa ideia de que o ser humano ele é similar às outras espécies animais, ele não está fora, né, dos outros animais. Então, começou a utilizar os animais tentando estudar o ser humano também através da anatomia desses animais. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo relacionada à experimentação. Embora a legislação é uma coisa que não é todo mundo que gosta, é importante a gente entender, né, qual que foi o passado em relação à experimentação animal e como a gente está hoje em relação, né, à legislação. Então, em 1822, a gente tem a lei inglesa, né, de combate à tortura animal. Só que essa lei ela foi criada, né, ela incluía apenas animais de grande porte e domesticados. Já no início do século XX, ali, a Associação Médica Americana, ela começou a propor estudos, né, sobre... Em 1900, tem aqui no Brasil, né, o ex-presidente Getúlio Vargas, ele vai criar o decreto, né, e lá ele vai colocar a primeira legislação, né, oficial de proteção aos animais. Então, agora os animais, eles são amparados pela lei, e se tiver qualquer maus tratos ou crueldade animal, vai ter pena, né, de multa e até prisão. Então, essa linha do tempo que eu construí, assim, ela tá com poucas datas, porque a experimentação, assim, seria um seminário só para falar, né, histórico, porque muitas coisas que aconteceram ao longo dos anos, mas eu decidi pontuar coisas bem específicas, então eu já vou pular de 1934 aqui, né, para 2008, porque foi basicamente um marco histórico, que foi a criação da Lei Arouca. Eu acho que muitos já devem ter ouvido falar, principalmente em relação à proteção dos direitos dos animais. Essa lei ela foi criada, então, em 2008, e ela foi considerada um marco histórico. Por quê? A Constituição Federal de 1988, né, ela já tinha ali, né, trazido alguns trechos que vedava a prática de crueldade animal. E a gente também tem ali, na lei de crimes ambientais, um pouco também sobre crueldade animal, né? Só que a Lei Arouca, ela foi um marco histórico, por quê? Agora a gente não tem mais vários decretos e várias leis, aí a gente tem realmente oficializado, né, ali, uma legislação oficial para os animais. Então, além de ter uma legislação oficial para os animais, ela vai trazer, então, o uso desses animais nos procedimentos, tanto para uso científico quanto didático, que é uma diferença muito importante a gente entender, né? Que vários autores citam mais de 9 tipos de uso dos animais pela ciência, e o que eu vou estar falando aqui hoje é tanto o uso em pesquisas como no ensino. E
essa lei, né, ela vai incluir apenas vertebrados vivos. Então, por que ela inclui apenas vertebrados vivos? Porque a gente tem uma declaração, que é a Declaração de Consciência Animal, que foi assinada em 2012. Então, a gente teve uma reunião com vários cientistas super renomados na área de neurociências e áreas parecidas assim da neurociência, e lá eles reconheceram, então, a consciência animal de animais vertebrais e também de polvos. Só que é importante também salientar que esses cientistas eles não foram lá reconhecer porque eles gostam de animais, ou porque eles acham bonitinho, não. Eles levaram, né, evidências científicas e comprovaram cientificamente, através dessa declaração, que os animais têm ciência, eles conseguem sentir conscientemente, né, as emoções, os sentimentos, a dor. Então, aquela velha pergunta de se o animal, se o peixe tem dor ou não tem, o peixe é um vertebrado, então, segundo a comunidade científica, ele tem dor. E essa lei Aroca também, ela foi muito importante porque ela criou, né, ali o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, CONSEA, que é um órgão federal. Então, agora a gente tem um órgão federal controlando a experimentação animal aqui no Brasil. Outro marco importante também em relação à legislação foi a portaria número 491 de 2012, que é o RENAMA, que é uma rede nacional de métodos alternativos. Então, agora a gente tem ali um lugar onde a gente pode substituir totalmente o animal e colocar outros métodos de uso não animais. E nessa rede, ele já reconhece 24 métodos pelo CONSEA. Então, você vai lá, vê qual é a sua linha de pesquisa e você vê se você tem algum método alternativo para aquela sua pesquisa sem precisar utilizar animal, até porque a maioria dos comitês de ética, eles não vão aprovar, né, um trabalho se existe método científico e você está querendo utilizar, então, a experimentação animal. Então, aí já entra no comitê de ética, né, que é o Comitê de Ética de Uso Animal, o CEA. Então, eles são mais fiscalização institucionais, né. No portal da FGD, você pode estar entrando e acessando, e lá você vai ter acesso a vários documentos, falando sobre as especificidades que eles querem também, né, sobre o teste animal e várias outras informações sobre o teste animal na UFGD. Também é muito importante a gente falar sobre o princípio dos 3 R's, né? Então, acho que todo mundo que já estudou um pouco sobre teste animal ou já escutou alguma coisa vai ter escutado falar dos 3 R's, que é quase que os 3 pilares, né, da experimentação animal. O fundamento da experimentação animal. Ele foi criado em 1959 pelo zoólogo William Russell e pelo microbiologista Rex Bush. E se a gente for parar para ver, eles criaram esses 3R em 1959. E o Renamo, ele utilizou esses princípios 3Rs para criar as 24 metodologias alternativas. Então, foi criado o Renamo em 2012, então a gente tem uma lacuna temporal muito grande, né? Tipo, um atraso muito grande em relação à experimentação animal aqui no Brasil. E esse princípio dos 3Rs, eles traz 3 pilares, que é o refinamento, a redução e a substituição, né? Traduzindo para o português. Então, o refinamento, né, a gente pode ver que nessa primeira foto aqui, nada mais é que você melhorar o bem-estar animal. Então, ele é mais qualitativo. Então, você vai dar para o animal estímulos ambientais, que é o enriquecimento ambiental. Você vai dar estímulos nutricionais, né, de alimento, de enriquecimento alimentar. E também vai tentar promover o conforto dele de certa forma. Então, animais sociais não vão ficar isolados. Os animais podem brincar. Os animais, eles também vão ter práticas menos invasivas, menos dolosas. Então, não realizar o procedimento de eutanásia na frente de outros animais, porque muitos animais que são sociais, eles ficam muito estressados se eles verem o outro animal, né, durante a eutanásia, né, morrendo. Então, muitos pesquisadores têm esse cuidado de aplicar, né, a eutanásia longe desses animais, e vários outros métodos para poder trazer mais o bem-estar desse animal. Porém, esse R ele é um pouco contraditório, né? Porque os pesquisadores da parte comportamental, eles não gostam muito da questão de enriquecimento ambiental. Porque se ele quer estudar o comportamento de um animal, às vezes o enriquecimento ambiental ele pode acabar mascarando seus resultados, e o mesmo ocorre com os pesquisadores da área de nutrição. Então, se você trabalha enriquecimento alimentar, às vezes você acaba mascarando algum dado que você está procurando. O segundo R já é sobre redução. Então, esse aqui é um pouco mais quantitativo, né? Então, agora você vai reduzir o número de animais. Se você está trabalhando numa pesquisa, você vai usar uma quantidade menor, depois vai usar algum programa para fazer a extrapolação dos dados
ou até mesmo no ensino você pode antes ter vários alunos com animais, agora você vai ter um animal por bancada. Só que é importante também, né, apontar que todos os estudantes, todas as ciências biológicas, como bioinformática ou qualquer outro curso que tenha experimentação animal, né, no ensino, você pode recusar essa aula prática, né? Existe uma diretriz brasileira, né, sobre o uso científico do animal, né, no ensino, e lá tem um item, né, inclusive o item O que está ali, que você pode negar para o seu professor falar para o professor que você não quer realizar a prática, e ele obrigatoriamente tem que fazer um outro meio de avaliação para você, um meio alternativo sem ser a aula prática. Lembrando que são os animais vertebrados. E o último, que é a substituição, que é um dos mais importantes aqui que eu vou falar, né? Que é realmente você substituir o modelo animal por um modelo não animal. Então, como eu falei, existe vários usos de animais na ciência, alguns autores citam até 9, mas os dois principais aqui que eu vou falar principalmente na pesquisa e no ensino. Então, quando a gente fala do uso dos animais no ensino, eles são para fins didáticos. Então, você não vai gerar um conhecimento científico novo. Então, a comunidade, né, acadêmica e também a comunidade geral, ela aceita mais facilmente, né, a substituição do animal, porque você vai estudar modelos que já foram estudados, você vai ver coisas que já foram descobertas, então você pode usar o modelo 3D, você pode usar computação, né, e vários outros modelos. Principalmente agora, na pandemia, né, a gente teve muita aula remota, as aulas práticas ficaram assim. Já o uso dos animais da pesquisa é um pouco mais difícil em relação à substituição, né, a aceitação da substituição, porque o animal ele já é visto como um modelo biológico, então agora você vai ter que fazer descobertas científicas acima daquele animal. Alguns dados importantes, então, né, por ano no mundo, assim, são gastos 14 bilhões de dólares só na experimentação animal, e 192,1 milhões de animais são usados para fins científicos, e esse dado é de 2015. Então, daí a pergunta esses 192,1 milhões de animais, eles são mortos? A resposta é claramente sim, né? Porque todo animal que é utilizado no procedimento de experimentação animal, ele tem que passar pelo processo de eutanásia no fim. Então, o processo de eutanásia é o nome técnico, né, para a morte dos animais, porque não se usa mais o termo sacrifício, porque não tem nada religioso envolvido, e também não usa abate, porque o animal não vai ser consumido. Então, esses animais, eles passam por esse processo de eutanásia. Então, por que esses animais eles não podem ser soltos? Então, existem várias justificativas, né? Umas que são as que são mais válidas, assim, é que se esse animal ele for solto na natureza, como ele cresceu em um ambiente todo controlado, com alimentação controlada, com nutrição controlada, ele não vai sobreviver, né, no ambiente externo. Então, ele não vai conseguir competir com os outros animais e ele vai acabar sendo predado, vai acabar morrendo de qualquer forma. E a segunda justificativa que são dada é que se esses animais eles for soltos, eles podem acabar fazendo algum problema de saúde, né? Eles se reproduzem muito rápido, ou até mesmo um problema público, porque nem teve vários casos de animais que foram soltos de laboratório de forma inadequada na natureza e acabaram causando superpopulações, né, na cidade. E daí que a gente chega, né, no ponto principal do artigo, se os modelos animais eles vão refletir as respostas humanas. Então, traduzindo isso aqui, seria, será que os modelos animais eles são eficazes? Será que os modelos animais vão transmitir as mesmas respostas que o ser humano transmitiria? Essa é uma pergunta que não só eu estou fazendo, não só o autor está fazendo, mas vários cientistas agora estão fazendo essas perguntas. Está tendo uma discussão, né, sobre esse tema, muito agravada agora, que se os animais eles realmente vão refletir as respostas humanas. Então, aí eu quero que vocês olhem essa primeira foto desse rato fofinho aqui. Esse rato fofinho aqui, ele foi criado nesse biotério, que é o lugar onde ele passa a vida dele ali, sobre condições controladas. Ali ele teve alimentação controlada, ali ele teve a temperatura controlada, ali ele teve até seus exercícios controlados, né? Tudo controlado. E esses animais são isogênicos, ou seja, eles são reproduzidos ali dentro, eles não têm muita variabilidade genética. Aí a gente olha aqui embaixo do ser humano. O ser humano ele é muito complexo, ele é muito rural. O ser humano ele tem estilo de vida diferente. Então, a nutrição, prática de exercício, consumo de drogas, tipo tabaco, álcool, estresse, sono, esses relacionamentos pessoais, né? A idade científica já comprovou que esse estilo de vida, fatores mentais, podem ter sim reações
substâncias, a remédios e também a doenças, principalmente o álcool, né? E se a gente pegasse duas pessoas gêmeas e fosse fazer um teste, é muito provável que, por mais que elas são muito similares, né, os resultados não fossem idênticos. Então, se a gente tem duas pessoas da mesma espécie, com genética muito similar, então, o que que faz, né, os cientistas e todos nós, pensar por que testar em outro animal, então, seria eficiente, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, pensar que, por mais que a gente tenha essa ideia que os primatas modernos são muito parecidos com os seres humanos, né, os mamíferos também, que a divergência evolutiva foi 85 milhões de anos atrás. Então, a partir de 85 milhões de anos atrás, cada um seguiu o seu caminho e a sua adaptação evolutiva. Então, vai ter outros fatores, né, além da genética. Então, a gente tem fatores ambientais. Então, aqui o próprio os autores que fez esse questionamento se o modelo reflete as respostas humanas, ele responde que nós, seres humanos, absorvemos e metabolizamos substância de maneira diferente e estamos expostos a uma infinidade de fatores ambientais, né, diariamente totalmente diferente. Então, provavelmente a gente vai responder de forma diferente. Então, esse autor, ele enfatiza que, então, é claro que vai ter, né, algumas limitações em relação ao do animal, que é o tema do trabalho. Então, quais seriam essas limitações? Então, a primeira limitação seria o falso positivo, né? Então, tem muitas substâncias que são testadas em fases pré-clínicas, que são os testes em animais não humanos, e quando elas são testadas em fase clínica, que são humanos, dão resultado diferente. O primeiro é o falso positivo que eu falei. Então, aqui, se a gente vê nesse estudo, mesmo utilizando 60% aqui no cantinho aqui de precisão, utilizando uma espécie, você pode ter 40% de chance de ter um falso positivo. E se você utilizar 84%, né, usando uma segunda espécie, mesmo assim você tendo 84% de precisão, você pode ter 63% de falso positivo. Então, é uma margem muito grande. E esses falsos positivos, né, eles podem acabar atrasando o avanço da ciência, porque às vezes os ensaios ficam apenas no ensaio clínico. Essas substâncias que são tóxicas para os animais, elas não são testadas em humanos e a gente não sabe se ela seria tóxica ou não. Um segundo artigo, que é muito importante também, sobre esse debate, é da Pandora, onde essa autora é a que está mais publicando recentemente sobre esses assuntos, pelo que eu percebi quando eu estava pesquisando. Inclusive, ela publica em revista de fatores de impactos muito alto, ela tem muitas citações, né? E ela trouxe aqui no título do trabalho dela já um pouco do resultado do trabalho, por isso que eu achei um pouco interessante. Então, ela já traz no título que porque, né, os modelos animais, eles estão fadados ao fracasso. E daí ela vai pontuar, né, algumas coisas que fazem o modelo animal estar fadado ao fracasso. A primeira é que a população de animais de laboratório produz amostras homogêneas, que foi o que eu falei, enquanto, né, as populações humanas, elas são heterogêneas. A segunda, que também é uma pontuação muito importante, é que esses animais que foram criados para testes, eles são animais jovens e saudáveis, até porque isso é uma exigência da comissão, do comitê de ética, né? Então, eles têm que ser jovens, têm que ser saudáveis, enquanto muitas doenças, né, humanas, elas vão se manifestar em idades mais avançadas. Então, utilizar esses animais, como, por exemplo, o estudo da AVC, você acaba não tendo resultados, né, significativos, porque esses animais eles não conseguem imitar a natureza lenta, progressiva e degenerativa de muitas doenças crônicas humanas. Outro caso também é que os modelos animais eles não possuem complexidade. O ser humano ele é muito complexo, né? Então, não tem essa complexidade. Então, a gente não tem como ter precisão, né, das condições humanas. Daqui, outro exemplo seria o estudo do câncer de mama. Então, a maioria dos cânceres de mama, eles ocorrem, né, ali ao longo do tempo de vida, da pessoa. Então, e após a menopausa, então a gente não vai ter essa complexidade usando modelos animais. Outro ponto também é que os animais que são utilizados na experimentação, eles recebem os medicamentos, né, de forma profilática, ou seja, antes ou nos estágios iniciais da doença. Então, os animais que são usados para testes, eles vão receber os medicamentos antes. Já os ensaios clínicos, que são ensaios com humanos, eles vão receber geralmente medicamentos já no estágio finais da doença, né? Então, aqui tem dois exemplos de doenças, que
que são utilizadas, né, esses testes com animais, que é a doença de Parkinson e a esclerose múltipla. Então, para estudo da esclerose múltipla, os animais que são utilizados para teste, eles são administradas as drogas para eles antes mesmo deles terem o comprometimento neurológico induzido pelo pesquisador, né? Já os humanos, a gente não identifica a esclerose múltipla antes do início da doença. E daí fica também que dois questionamentos que eu coloquei, e os pacientes com mais de uma comorbidade, né? A gente sabe que tem vários estudos agora relacionando as doenças, né? Retornando ao caso do AVC, então a gente tem estudos, né, que a hipertensão, ela pode, né, ser um fator de risco para o AVC, e os indivíduos também que tomam vários remédios, né, às vezes um indivíduo toma 4, 5, 20 remédios, e esses animais que estão sendo utilizados no teste, eles têm um estilo de vida totalmente diferente, e eles não são colocados nessas mesmas condições, eles não tomam essa bateria, às vezes, de remédio que uma pessoa tomaria, e eles também, às vezes, são, né, acometidos apenas com uma comorbidade por estudo, tipo o AVC, e não levam em conta as outras comorbidades que podem existir junto com essa doença. Então, daí aqui eu trouxe, né, um estudo, e novamente na linha do acidente vascular cerebral, onde foi utilizado tirilazade e conseguiu tratar com sucesso os animais. E daí a gente pensa, então teste animal, ele ainda pode ter sucesso. Só que, infelizmente, nesse estudo, esse medicamento, essa substância, né, teve um acidente vascular cerebral. Então, em 10 minutos após o AVC. E daí a gente pensa, será que essa é uma realidade humana, né? Será que um ser humano conseguiria ter acesso a esse medicamento 10 minutos após o início do AVC? Aí os pesquisadores pensaram, então vamos fazer um estudo um pouco mais realista, e daí eles utilizaram 5 horas após o AVC, né, com testes clínicos com humanos voluntários, e porém os ensaios não tiveram sucesso. E o segundo problema, né, além do falso positivo, que é um problema sério, né, que pode avançar ali, a gente tem o falso negativo, que pode ser um pouco pior, que pode ser prejudicial à saúde. E vários medicamentos, né, e substâncias que na fase pré-clínica foram aprovadas, só que na fase de problemas médicos, os humanos voluntários, e também tem até estudos de medicamentos que já estão sendo comercializados e já estavam, né, em massa da população e tiveram que ser retirados do mercado porque estavam causando doença. Então, o que a gente percebe é que a gente também, né, que consome um medicamento, uma hora ou outra a gente vai ser, né, utilizado como cobaia, e os resultados que for negativo, a gente vai acrescentando daí na bula. Então, sobre o falso negativo, a gente tem aqui um dos casos, que foi o TGN1412, que eles foram testados em primatas, né, que muita gente pensa, primatas muito parecido, né, com o ser humano, muito similar, que deu tudo certo, porém, alguns minutos após utilizar esse medicamento nos primatas, foi realizado também teste com humanos, né, fase clínica, e com uma dose até 500 vezes menor. Então, assim, estava ali considerado uma faixa super segura, né, para estudo com humanos. Porém, né, após ser administrada essa dose, que é 500 vezes menor que foi utilizada nos primatas, os humanos que foram voluntários desse estudo, eles tiveram inflamação grave e falência múltipla dos órgãos. Então, aqui a gente traz o terceiro e último artigo que eu trouxe para pensar sobre a eficácia dos testes, que é que o autor coloca, né, que confiar em substitutos animais de doenças humanas é uma abordagem um pouco falha na ciência. E depois de eu trazer, então, todos esses dados, mostrar como vários casos, né, de testes em animais testes em humanos podem falhar mesmo depois de ter testado em animais, a gente pergunta, mas deve ter também uns testes bons? Sim, teve muitos testes, né, que foram utilizados ao longo da história, que favoreceu muito a medicina médica, tanto humana quanto a veterinária. Porém, eu fiquei chocada, porque eu não sabia muito até pesquisar do tema, eu acho que muita gente não sabe, mas qual seria a porcentagem, né, de eficácia dos testes, né, em animais em relação a
seres humanos, né? Então, aqui a pergunta é, será que os animais conseguem fazer a predição, né, dos resultados que vão aparecer em humanos? Então, quando eu pesquisei, eu fiquei um pouco chocada. E a gente tem na literatura, né, científica esse valor de menos de 50%. Então, esse valor aqui não foi um artigo só. Então, a Pamela Pond, que eu falei, que ela trabalha com isso, e esse trabalho publicado em uma das melhores revistas que tem britânica de medicina. E esse trabalho ele é super citado, super reconhecido, e agora ele é super utilizado, né, porque ela utilizou de uma técnica para calcular através de utilizando revisões científicas de modelos animais, de modelos não animais, e ela chegou nesse dado super preciso que menos de 50% dos estudos em animais, eles vão ser suficientes para prever os resultados em seres humanos, que é um número muito pequeno. E daí a gente tem um copo meio cheio, muitos costumam falar, otimismo, pessimismo. Então, pode ser que muitas pessoas falam, pelo menos metade dos testes são bons. Então, a ciência está avançando. Só que a gente tem que pensar que também na casualidade, né? Então, claro que alguns resultados, uma hora ou outra, se você faz vários testes, eles vão, né, dar resultados positivos. E também tem que pensar na questão negativa, não só na positiva, né? Porque quando a gente pensa na outra metade, né, que não prevê suficientemente os resultados em humanos, a gente vê que ali a gente tem dinheiro jogado fora, né, recurso jogado fora. E um recurso na ciência é uma coisa que já é difícil, principalmente no nosso país, não avança. E a gente também tem, né, a questão ética, que eu não vou entrar muito, mas de animais também que foram mortos para resultados que não são significativos. Então, aqui, outro dado um pouco mais chocante ainda que eu encontrei é que em pesquisas, né, usando modelos de chimpanzé e macacos, então esse número ainda é maior. Então, utilizando esses dois espécies de primatas em pesquisas para desenvolvimento da vacina da síndrome de imunodeficiência adquirida AIDS, a falha de previsão dos modelos foi de 100%, ou seja, uma 100% total, né, o total de que não consegue prever, né, os resultados em humanos. Daí, a gente sai dessa, né, já de discussão de que será que é eficaz, será que não é eficaz, e a gente entra na questão das metodologias alternativas, porque se não for eficaz, a gente tem que procurar outros métodos, né, a gente não pode ficar ali. E eu coloquei até em aspas, né, porque muitos cientistas já estão discutindo ter alternativo também, né, porque alternativo remete um pouco de você ter alternativo ou não, sendo que, na verdade, a gente tem que falar, né, de métodos substitutivos. Então, as metodologias alternativas, em aspas, que a gente tem é as 24, que eu falei lá, né, da Rede Nacional de Metodologias Alternativas, e aqui eu coloquei um print só da primeira página, né, quem se interessar pode ver lá. Mas aqui ele é dividido em várias linhas de pesquisas e você pode ver ali quais são os métodos, né, que você pode estar substituindo no local de experimentação animal. Então, aqui, avaliação do potencial de irritação e corrosão da pele, você tem 4 métodos alternativos. Para avaliação do potencial de irritação e de corrosão ocular, você tem mais uns 3 métodos alternativos e assim por diante. Então, você pode entrar lá, ver sua linha de pesquisa e você confirmar se você tem um método alternativo ou não, ou você mesmo pode desenvolver, né? Então, aqui, a metodologia alternativa ela ficou muito conhecida, né? Como, então, substituir totalmente o animal. Só que, novamente, lembrando que o animal vai ser quebrado, né? Então, aqui a gente tem o que pode ser utilizado no local, né? Experimentos humanos, com humanos voluntários, né? Desde que saiba, né, ao grau de exposição de risco. Também usar modelos matemáticos, né? Então, às vezes, modelos matemáticos podem ser até mais exatos. Usar, então, programas de computadores, que na verdade é chamado de in silico, né? Então, os métodos in silico é você usar simulações de computador e elas vêm sendo muito utilizadas no ensino, né? Eu falei principalmente na pandemia. Utilizar outros animais invertebrados, né? Então, aqui eles colocou a mosca da fruta e eu complementei aqui com a artêmia, né? Então, existem muitos estudos utilizando a artêmia, que é um crustáceo invertebrado, e que estudo estresse oxidativo, porque esse animal ele tem uma célula, ele tem uma mitocôndria, então você pode utilizar essa célula para estudar o estresse oxidativo. E também outras questões, né, da neurociência. Então, você não precisa
pegar literalmente um cérebro, né, um encéfalo para você estudar, você pode estudar neurotransmissores que são encontrados nesses animais com um sistema nervoso um pouco mais primitivo. Aí a gente tem os outros métodos que são in vitro, que são também muito questionáveis, porque ainda tem muita dificuldade, né, em relação a esses métodos, tem que avançar muito, porque os métodos in vitro eles são culturas de células ali, né, engenharia de tecidos, só que você não consegue reproduzir doenças sistêmicas. Então, se você tem uma doença que ela acaba acometendo mais de um órgão, mais de um tipo celular, às vezes você não consegue reproduzir isso numa cultura. E daí agora, a última pergunta, né? Então, depois de ver todas essas discussões sobre a necessidade ou não de utilização, então, por que será que não se substitui a experimentação animal não humana por modelos alternativos? Então, quando a gente pergunta isso, a gente tem muitos questionamentos, e o primeiro é, os modelos alternativos também são limitados. Sim, né? Todos os modelos eles vão ser limitados, infelizmente, porque o ser humano ele é um animal muito complexo, então todos os modelos vão ser limitados. Mas a gente já tem, né, alguns estudos de modelos alternativos que são até melhores do que utilizando a experimentação animal, como esse daqui que foi utilizado em sílico, ou seja, programação. E daí a gente previu aqui algumas drogas, né, relacionadas à cardiologia, e ele conseguiu prever 62 tipos de substâncias nocivas que a experimentação animal não conseguiria. E a segunda pergunta é por que será que a gente não utiliza experimentação, métodos alternativos? Porque a legislação vigente está defasada, sim, né? Essa também é uma outra questão. Por mais que a gente tenha a lei Aroca e evolui bastante questão da legislação, né? Por isso que achei importante apresentar para vocês o histórico da legislação aqui. Ela é um pouco defasada porque ela traz, né, as metodologias alternativas, mas ela foca mais na questão de reduzir, né? E na questão do bem-estar animal, então, poucos se tem incentivos em relação às novas metodologias de uso e também tem pouca pressão, né? Então, se a gente pensar, por que a gente faz metodologias alternativas, com onças, com mamíferos, não só porque eles são carismáticos, né? Mas por que a gente faz com esses animais, né? Porque a gente, infelizmente, a ciência ela foi obrigada a desenvolver metodologias, porque esses animais eles são carismáticos, eles são espécies bandeiras, eles são espécies em extinção. Então, a pressão acaba, né, desenvolvendo a criação de novas metodologias. E como a legislação ela não tem muita pressão, às vezes acaba só, não tem metodologia alternativa, eu vou utilizar essa daqui que já está sendo utilizada há anos e tem pouco incentivo, então, à criação de novas metodologias. Então, aqui eu coloquei, né, uma frase, porque teve um caso lá em Santa Catarina de um biotério que foi fechado, depois foi aberto, toda uma questão judicial. E a própria professora lá do Departamento de Ecologia e Zoologia, né, ela não concordou, né, com essa abertura, porque ela fala que a legislação ela está defasada, que é o título que eu coloquei, porque os testes animais eles geram dados não confiáveis, às vezes muito caóticos, e existe uma diferença, né, muito grande entre a espécie humana e os outros animais. Nessa reportagem, ela também fala que a gente gasta muito na ciência por ano, né, com testes em vertebrados, que no caso eu falei só de vertebrados, mas ela cita, né, que gasta muito, bilhões de dinheiro com testes em animais vertebrados, e menos de 6% avança dessa fase para fases clínicas. Então, tipo, muito dinheiro jogado fora, muito tempo jogado fora e muito animal também, né, jogado fora. Outra pergunta é, será que não se troca os métodos porque os métodos alternativos eles podem ser caros? Então, a gente tem diversos já artigos científicos falando que os métodos alternativos eles podem ter um custo até menor. Inclusive, o próprio pesquisador da Fiocruz, ele afirmou, né, que os métodos alternativos eles podem custar até 30% do valor da pesquisa com métodos em animais, né? Porque com métodos animais você tem que gastar muito dinheiro e também muito espaço. Então, você tem que colocar a caixa, tem que reproduzir esses animais, tem que manter o ambiente controlado, e você tem que estar sempre nesse método, né? Renovando esse método. Enquanto uma metodologia alternativa, você às vezes utiliza apenas uma vez, né? Então, você utiliza um programa, às vezes você tem que fazer um investimento no programa, né? Mas você utiliza uma vez, não precisa ficar investindo, né? Gastando dinheiro nessa metodologia.
E a última pergunta é se a cultura do ceticismo e resistência da comunidade científica a novas ideias. Então, eu coloquei aqui um livro que é muito interessante para quem quiser ler, só que ele tem que comprar, né, online. Ele é a experimentação animal, um obstáculo no avanço científico, que é de um professor, né, o Tales, que ele dedicou uns 15 anos da vida dele. Ele tem outro livro também falando do uso do animal, né, relacionado ao ensino, porque ele é um professor, mas ele gastou 15 anos da vida dele pesquisando e ele fez um livro, escreveu um livro, né, para a comunidade científica, onde ele aborda exatamente os temas que eu falei sobre a necessidade da experimentação animal, por que a comunidade científica ela não cria novos métodos e outros obstáculos, né, para avanço em relação à experimentação animal. E ele foge também dessa questão ética moral, ele traz realmente técnicas científicas, argumentos científicos para a comunidade científica. Então, aqui na sinopse, ele fala: a sociedade vive um momento de mudanças, muitas coisas que já nos serviram não nos servem mais. É um livro muito legal. Eu já li algumas resenhas dele, já vi algumas palestras do professor, mas é um livro que eu gostaria de um dia comprar. E, por fim, né, como que a gente reconhece um produto que não foi testado em animais? Então, hoje em dia, né, tendo muita essa divulgação de produtos que são testados, produtos que não são testados em animais, porque as empresas elas estão percebendo que os consumidores estão cada vez mais autocríticos, os consumidores estão cada vez mais pensando, né, o que está por trás dos produtos que eles estão consumindo. Não só questões animais, mas também questões ambientais. Então, essa pressão faz com que as empresas cada vez mais elas vão adquirindo tanto selos verdes até selos veganos. Mas é bom a gente também ter um pensamento crítico, né, que nem tudo é flores, porque muitas marcas que têm um selo vegano, esse selo ele só foi adquirido porque em algum momento atrás, né, essa substância já foi testada. Então, o produto vegano é feito com substâncias que já foi testada em algum momento da história. Então, já sabe quais são as reações, né, do ser humano e por isso que é liberado. Mas a legislação brasileira, né, ela não obriga que os produtos comercializados sejam testados em animais. Então, os produtos não precisam ser testados em animais aqui no Brasil. Outros países, né, porém, eles obrigam que para os produtos serem comercializados, eles sejam testados em animais. Então, a gente também tem muitas multinacionais que usam o selo vegano no Brasil, mas que eles fazem ou patrocinam testes, né, fora do país. Então, é importante a gente ter essa reflexão crítica também, que nem tudo é uma maravilha. E, geralmente, os selos dos produtos que não são testados eles gostam muito de usar coelho, né, muito carismático. E bem escrito que não é testado animal, que é livre de crueldade. E a diferença, né, dos produtos veganos é que o selo de produtos veganos, além de eles não serem testados, eles também não têm nada de origem animal na sua composição, mas eles também não são testados em animais. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Com essas referências, eu já tinha apresentado esse trabalho quando eu entrei na faculdade sobre teste em animais, né? Então, foi muito mais fácil para mim. Mas eu já garanto que eu nunca fiz teste em animais, eu nunca trabalhei pessoalmente nessa área, só eu já tinha feito esse trabalho, ficou mais fácil para mim. Então, pode ser que tenha questões que eu não saiba responder e também pode ser que tenha questionamentos que eu tenha deixado de fora. Então, é muito importante também a gente procurar outros questionamentos além desse. É isso. Muito bem, Gabi. Parabéns aí pela sua apresentação, muito linda. Gostei bastante. Pessoal, pergunta aí para a Gabi.